Então, pessoal, dando continuidade à anatomia do sistema esquelético, agora nós vamos conversar a respeito da estrutura dos ossos. Então, eu pergunto para vocês, o osso é uma substância viva? A resposta é sim. Embora o osso seja uma estrutura rígida e apresente uma matriz extracelular mineralizada, no interior do osso ocorrem células. Células essas que são essenciais para a manutenção da integridade óssea, e essas células vão precisar de oxigênio e nutrientes para se manterem viáveis. Então, devido a isso, o osso ele é vascularizado. Existem veias e artérias que penetram dentro da estrutura óssea, irrigando essas células. E da mesma forma, o osso vai ser inervado, ou seja, existem nervos sensitivos e vasomotores que percorrem a estrutura óssea também. Então, devido a isso, o osso ele tem potencial de crescimento. Em caso de fratura, ele pode cicatrizar. O osso ele pode entrar em processo de atrofia em caso de desuso e até mesmo hipertrofia em caso de excesso de peso. Lembrando ainda que o osso ele pode ser considerado um órgão hematopoiético, porque no seu interior existe a medula óssea, que no indivíduo adulto fica restrita a alguns ossos em especial externo, costela, vértebra e extremidade de ossos longos. E nessa medula óssea existem células-tronco que, a partir de processos de divisão celular e diferenciação, dão origem às células sanguíneas, que nós temos os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. Aí eu vou deixar uma outra pergunta aqui para vocês. O osso dói? A resposta é que assim, a matriz óssea em si não dói. O que dói é que ao redor do osso existe uma película, existe uma membrana constituída por tecido conjuntivo fibroso e que é extremamente inervada. Então, e essa membrana recebe a designação de periósteo. Então, o que dói no osso, no caso de uma fratura, a dor não ocorre no interior da matriz óssea. A dor é decorrente do rompimento dessa membrana fibrosa que envolve externamente o osso, que nós chamamos de periósteo, que é extremamente inervada. Ok? E vocês vão me questionar, mas como que é a constituição interna de um osso? Então, se nós pegarmos como exemplo um osso longo e cortarmos ele ao longo do seu eixo maior, o que nós veremos? Como ele é constituído? Então, o osso ele é constituído por dois tipos de substância. A substância compacta externa, que é mais densa, ou seja, que ela ocorre mais externamente ao osso, e no caso do osso longo, ela encontra-se em maior proporção na região da diáfise, que é a região de maior comprimento do osso, e no interior desse osso longo nós teremos a substância esponjosa, que ocorre, portanto, mais internamente. Em termos de constituição, ambas substâncias têm a mesma constituição em termos orgânico e inorgânico. A diferença está na forma de disposição das lamínulas ósseas que constituem esses dois tecidos. Então, na substância compacta densa, essas lamínulas de tecido ósseo, elas se depositam de uma maneira mais justaposta, mais íntima, não formando tantas cavidades no seu interior, enquanto que na substância esponjosa, essas lamínulas de tecido ósseo se dispõem de maneira irregular, formando cavidades mais amplas no seu interior. Ainda nos ossos longos, no interior dos ossos longos, nós temos também uma cavidade chamada cavidade medular, que vai ser preenchida pela medula óssea. Outros tipos de ossos, como por exemplo ossos curtos e irregulares, eles também apresentam essa constituição de uma substância compacta densa externa e no seu interior a substância esponjosa. Nesses ossos em que ocorre a medula óssea ela vai preencher as cavidades medulares da substância esponjosa, enquanto que nos ossos longos a medula óssea acaba preenchendo a cavidade medular. Aqui um aspecto interessante, gente, que na substância compacta, as lamínulas de tecido ósseo, elas se depositam ao redor de canais.
Esses canais, eles servem justamente para a passagem de veias e artérias que vão irrigar as células que constituem o tecido ósseo. E daí acabam constituindo dois tipos de canais. Nós temos os canais de Havers, que são os canais que ocorrem ao longo do eixo maior do osso, e os canais de Volkmann, que são os canais transversais que comunicam, né, que fazem a comunicação entre esses canais de Havers. Outro detalhe interessante é que na substância compacta, essas lamínulas de tecido ósseo, elas se depositam formando lacunas ao redor de um tipo celular específico que nós chamamos de osteócito, que nós vamos conversar mais adiante sobre ele. O osteócito nada mais é do que o osteoblasto maduro que perdeu sua capacidade de deposição de matriz óssea. Tá? Então, a substância compacta, ela é constituída por esses osteócitos englobados por essa matriz óssea calcificada que se organiza ao redor desses canais. E por esses canais vão passar as veias e artérias, levando nutriente e oxigênio para as células que compõem o osso. Então, lembrando que essa substância compacta, ela ocorre mais externamente ao osso. E abaixo, então, dessa substância compacta, ou seja, mais internamente ao osso, nós teremos a substância esponjosa. A constituição da substância esponjosa, em termos de composição química, né, de matriz extracelular óssea, é a mesma. A diferença é que na substância esponjosa, as lamínulas de tecido ósseo se dispõem de maneira irregular, constituindo cavidades maiores. E essas cavidades, elas constituem, né, espaços medulares que vão ser também preenchidos pela medula óssea, em especial nos ossos curtos e irregulares. Então, notem a diferença, né? Então, a substância esponjosa, notem que ela apresenta uma certa porosidade em comparação com a substância compacta, que é mais externa. Bom, agora nós chegamos no nosso querido periósteo. O que é o periósteo que nós já comentamos anteriormente? Então, externamente a todos os ossos que compõem o esqueleto, existe uma membrana de tecido conjuntivo fibroso que tem uma atividade osteogênica e protetora, e ela é constituída por um tipo celular específico que nós chamamos de osteoblasto. Então, nessa membrana ocorrem esses osteoblastos. E o que é essa atividade osteogênica? Os osteoblastos são um tipo específico de célula óssea que tem por função a deposição de matriz óssea, a deposição extracelular de matriz óssea. Então, são estes osteoblastos que estão implicados no crescimento ósseo. Então, o periósteo, gente, ele está implicado não apenas na proteção do osso, como também no processo de crescimento desse osso, de renovação celular. E estes osteoblastos, conforme eles vão se tornando afuncionais e vão sendo englobados pela própria matriz óssea que ele está sendo produzido, ele se converte, ele se transforma em osteócito, que vai ficar preso dentro daquelas lacunas, mergulhado na matriz óssea calcificada. Lembrando que esse periósteo ele também é extremamente inervado, e qualquer ruptura, fratura nessa membrana que vai levar à dor, né? Outro detalhe, essa membrana, esse periósteo, ele ocorre ao longo de toda a superfície óssea, exceto na região das superfícies articulares. E nos ossos longos, em que existe a cavidade medular, revestindo internamente essa cavidade medular, nós temos o endósteo, que também é uma membrana de tecido conjuntivo fibroso, porém, nessa membrana nós vamos encontrar um outro tipo celular chamado de osteoclasto, que está implicado no processo de remodelamento ósseo, ou seja, ele tem como função a manutenção dessa cavidade medular e
como nós já conversamos naquele episódio em que nós tratamos a respeito da cara inchada, no caso de disfunção, de alteração, né, de disfunção na dieta, disfunção fisiológica, que culmine na alteração da proporção de cálcio, fósforo sanguíneo, que deve ser de 2 para 1, em caso de alteração nessa proporção de cálcio e fósforo, vocês lembram que o paratormônio ele vai atuar sobre um tipo celular específico, que aqui é o nosso famoso osteoclasto, que vai se responsabilizar por remover o cálcio do osso e lançar na corrente sanguínea. Então, nós temos essas duas membranas, onde ocorrem esses dois tipos celulares. Periósteo revestindo externamente o osso, implicado no crescimento ósseo, e o endósteo, que reveste internamente ossos longos que apresentam cavidade medular, está implicado no remodelamento ósseo e retirada, né, de cálcio para a corrente sanguínea quando necessário. Agora aqui a gente vai conversar a respeito dos tipos celulares que a gente citou anteriormente. Então, nós temos os osteoblastos, que são células ósseas ativas responsáveis pela síntese de matriz óssea, que localizam-se ali no periósteo e estão, portanto, implicadas no processo de crescimento ósseo. E esses osteoblastos, conforme eles vão se tornando afuncionais, eles vão sendo rodeados pela matriz óssea, que se calcifica e prende esse osteoblasto maduro no interior de uma lacuna, que então esse osteoblasto passa a ser designado, ele se transforma em osteócito, porque ele perde o potencial de deposição de matriz óssea extracelular. E nós vimos os osteoclastos, que ocorrem então no endósteo e tem como função a remodelação, a reabsorção óssea, ou seja, eles vão promover a erosão do osso, né? Remover cálcio, eles vão remover cálcio do osso e promover a erosão do osso, mantendo assim o tamanho da cavidade medular. E aqui, só como curiosidade, o que é a osteoporose? A osteoporose, ela resulta de um desequilíbrio entre as atividades do osteoblasto e osteoclasto, onde o osteoclasto, ele se mostra muito mais ativo. Então, a reabsorção óssea, ou seja, a remoção, a destruição do osso pelos osteoclastos, ela é muito mais intensa do que a construção de um novo osso, de um novo tecido ósseo pelos osteoblastos, caracterizando a osteoporose. Então, aqui essa imagem é um corte histológico de tecido ósseo, representando o periósteo, onde nós temos aqui os osteoblastos, fazendo a síntese e deposição de matriz extracelular, né, de matriz óssea. Notem, gente, que esse osteoblasto, conforme ele vai sendo envolto pela sua própria matriz extracelular óssea, ele vai mudando as suas características e se tornando afuncional e passando a se transformar em osteócito. E revestindo internamente no endósteo, né, revestindo internamente a cavidade medular de um provável, aqui deve muito provavelmente se tratar de um corte histológico de um osso longo, aqui no endósteo nós temos os osteoclastos, fazendo a sua atividade de remodelamento ósseo, de reabsorção óssea. E os osteócitos, então, o que eles são? Nada mais são do que osteoblastos maduros, que são englobados pela matriz óssea, que se torna então calcificada e, consequentemente, esses osteócitos se tornam afuncionais, ou seja, eles não conseguem realizar mais a deposição de matriz extracelular óssea, né? Eles ficam presos nessas lacunas ósseas, mas, apesar disso, eles são células, eles se mantêm viáveis e eles estabelecem comunicação com suas células vizinhas através de prolongamentos por entre essa matriz óssea, como pode ser observado nessa imagem aqui,
E embora eles não consigam mais, embora esses osteócitos não consigam mais depositar a matriz óssea, eles produzem inúmeros fatores que são fundamentais para a manutenção da integridade óssea, tá? E eles estabelecem esses prolongamentos justamente para troca de íons e determinados fatores de crescimento entre si, entre osteócitos, tá ok? Então, esses osteócitos, eles vão ser observados em especial ali na substância compacta. Então, aqui nessa imagem, também um corte histológico observado, né, sob o microscópio óptico fotônico composto. Nós podemos observar os osteoblastos ali na membrana do periósteo, né? E vocês notem que conforme esse osteoblasto vai sendo englobado pela própria matriz óssea que ele deposita, ele vai se tornando afuncional e passa a ser designado de osteócito. Aqui nessa imagem nós não conseguimos evidenciar os prolongamentos que existem entre os osteócitos, mas a gente precisaria de uma outra técnica histológica para conseguir observar. Agora aqui, ainda falando a respeito da estrutura dos ossos, com relação à medula óssea, que nós já conversamos anteriormente, trata-se de um tecido hematopoiético em cujo seu interior ocorrem células-tronco que têm o potencial de diferenciação, dando origem a diferentes tipos celulares que constituem o sangue. Então, é a partir da medula óssea que vai haver a produção dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas. E essa medula óssea ocorre no interior dos ossos, em especial ocupando a cavidade medular de ossos longos ou ocupando os espaços medulares da substância esponjosa de ossos curtos, tá? E daí aqui essa imagem, né, representando que a partir da medula óssea, no interior dessa medula óssea, como eu disse, existem as células-tronco, que conseguem se diferenciar em todos esses tipos celulares. E aqui um aspecto interessante, nós temos dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A gente pode dizer que a medula óssea vermelha é a medula óssea ativa, que ela vai ocorrer nos adultos e jovens, e é na medula óssea vermelha que ocorre a hematopoiese. Aqui está escrito errado, tá? É hematopoiese, faltou um E ali antes do S, que é um processo a partir do qual, por meio do qual, ocorre a produção das células que compõem o sangue a partir de uma célula-tronco existente ali na medula óssea. Nos animais jovens, a medula óssea vermelha ocorre praticamente em quase todos os ossos, porém, com a progressão da idade, num animal adulto, ela fica restrita a alguns ossos, como externo, costela, vértebras, pelve e extremidades de ossos longos, como úmero e fêmur. Conforme esse animal envelhece, essa medula óssea ela vai degenerando e sendo substituída por um tecido adiposo. Então, ela se torna afuncional, formando o que nós chamamos de medula óssea amarela. Por isso que idosos, por exemplo, eles são mais suscetíveis à infecção. Porém, diante de uma necessidade muito extrema, o organismo consegue converter a medula óssea amarela em medula óssea vermelha, caso ele necessite realmente de uma maior produção dos tipos celulares que compõem o sangue. Porém, isso só ocorre em indivíduos que estejam saudáveis. Indivíduos comprometidos, por exemplo, no caso de uma leucemia, realmente há necessidade de transplante porque a medula óssea vermelha se torna incompetente, digamos assim. E com relação à vascularização, nós já dissemos anteriormente que o osso ele é uma substância viva, que ele é composto por células e que, portanto, ele precisa ser irrigado, né, ser vascularizado. Então, as células precisam de oxigenação e nutrientes. Então, existem várias artérias e vasos que irrigam os ossos. Nós temos as artérias articulares,
que ocorre em especial, penetra, né, em especial as extremidades dos ossos longos. Nós temos os vasos sanguíneos periostais, que vão irrigar a membrana fibrosa ali do periósteo, e nós temos uma artéria muito importante chamada de artéria nutrícia, que ela penetra dentro dos ossos por meio de um forame específico para nutrir as células da medula óssea e também a diáfise, por exemplo, de ossos longos, ok? E daí essas artérias e vasos, conforme elas penetram no interior das substâncias que constituem o tecido ósseo, elas vão se ramificando e percorrendo aqueles diversos canais que nós já comentamos, os canais de Havers e os canais de Volkmann. Com relação à inervação, acompanhando esses vasos sanguíneos também ocorrem nervos. Porém, os nervos sensitivos, eles ficam restritos, as terminações nervosas sensitivas ficam restritas à região do periósteo, né? Enquanto que os nervos vasomotores, eles acompanham os vasos sanguíneos dentro, né, no seu caminho, percorrendo o interior dos ossos. Lembrando que eu comentei com vocês, né? O osso dói, na realidade o que dói é a fratura, a ruptura do periósteo, porque o periósteo é inervado por essas fibras nervosas sensitivas. No interior do osso existem a presença de fibras nervosas, porém vasomotoras, né? Que acompanham os vasos sanguíneos para processos de contração e dilatação desses próprios vasos sanguíneos.